Seção 4. Dos impostos dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre 1. Transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. 2. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 3. Propriedade de veículos automotores. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1. 1. Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem ou Distrito Federal. 2. Relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal. 3. Terá competência para sua instituição regulada por lei complementar. A. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. B. Se o de cujos possuía bens era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. 4. Terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte: 1. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. 2. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação. A. Não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. B. Acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. 3. Poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. 4. Resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 dos senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. 5. É facultado ao Senado Federal: a. Estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas mediante resolução de iniciativa de 1/3 e aprovada pela maioria absoluta de seus membros. B. Fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 2/3 de seus membros. 6. Salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso 7g, as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. Inciso 7. Nas operações e prestação que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. Alínea A, revogado. Alínea B, revogado. Inciso 8. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso 7 será atribuída: alínea A, ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto. Alínea B, ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. 9. Incidirá também: a.
sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. B. Sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. 10. Não incidirá: a. Sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. B. Sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos, dele derivados e energia elétrica. C. Sobre o ouro, nas hipóteses definidas no artigo 153, parágrafo 5º. D. Nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. 11. Não compreenderá em sua base de cálculo o montante do imposto sobre produtos industrializados quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produtos destinados à industrialização ou à comercialização configure fato gerador dos dois impostos. 12. Cabe à lei complementar: a. Definir seus contribuintes. B. Dispor sobre substituição tributária. C. Disciplinar o regime de compensação do imposto. D. Fixar para efeito de sua cobrança a definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços. E. Excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso 10-A. F. Prever casos de manutenção de crédito relativamente à remessa para outro estado e exportação para o exterior de serviços e de mercadorias. G. Regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. H. Definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso 10-B. I. Fixar a base de cálculo de modo que o montante do imposto a integre também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Parágrafo 3º. À exceção dos impostos de que tratam o inciso 2 do caput deste artigo e o artigo 153, incisos 1 e 2, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Parágrafo 4º. Na hipótese do inciso 12-H, observar-se-á o seguinte: 1. Nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao estado onde ocorrer o consumo. 2. Nas operações interestaduais entre contribuintes com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1 deste parágrafo, o imposto será repartido entre os estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. 3. Nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1 deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao estado de origem. 4. As alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal.
nos termos do parágrafo 2º, inciso 12g, observando-se o seguinte: a. Serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto. b. Poderão ser específicas por unidade de medida adotada ou ad valorem, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência. c. Poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3b. Parágrafo 5º. As regras necessárias à aplicação do disposto no parágrafo 4º, inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º, inciso 12g. Parágrafo 6º. O imposto previsto no inciso 3. 1. Terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. 2. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização.